Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta manhã, cumprimentando a todos presentes e aos eminentes pares, e dando as boas-vindas à Sua Excelência, a desembargadora Marilsen. A ata será aprovada, dado que não houve nenhuma objeção, e assinada posteriormente, e anuncio, em razão do pedido de vista, o adiamento do número 5436, é isso mesmo, né? 26429, itens 2.1 e 2.2 da pauta física. E a retirada do processo 1.3 da pauta eletrônica, que é o 60001 60 0018-59. Continuação de julgamento, o 1.1 da pauta eletrônica. Esse processo é da relatoria de Sua Excelência, o doutor Bortolucci. É isso mesmo? Cadê? Não tem o nome dele aqui, tem, né? Luiz Aparecido Bortolucci. E parece-me que na sessão passada ele pediu vista para revisitar os autos. Sim, senhor. Vossa Excelência tem a palavra. E nesse funciona o doutor Armando. A questão nevrálgica é com relação à devolução ou não de valores aos cofres públicos. O ponto específico sobre o qual debrucei-me no presente voto vista é o pagamento de combustíveis para abastecimento dos veículos de campanha do então candidato a deputado federal, Valtenir Luiz Pereira, cuja despesa fora paga integralmente com dinheiro público, advindo do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que totalizou o montante de R$ 57.995,52, conforme dados extraídos da contabilidade apresentada e transcritos abaixo. E eu coloco uma tabela com as correspondentes notas fiscais. Embora não visualize qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acordo embargado, o que torna a presente via inadequada para a rediscussão do tema, já amplamente debatido na época do primeiro julgamento, farei as considerações que julgo acertadas em relação ao tópico em reanálise. O acordo embargado desaprovou as contas do candidato e determinou a devolução do valor acima apontado, por entender que não restou devidamente comprovado o gasto de campanha, sobretudo em razão de inconsistências verificadas nos relatórios de abastecimentos apresentados pelo candidato, os quais deveriam, em tese, melhor detalhar a realização da despesa junto a fornecedores de combustíveis que emitiram notas fiscais globais, sem o devido detalhamento do produto. Os referidos relatórios de abastecimento visam esclarecer os vultosos gastos eleitorais realizados com pagamento de combustíveis, porém, na maioria das vezes, não pormenorizados nas notas fiscais emitidas pelos postos de combustíveis, pelos quais não se pode aferir o modelo do veículo, placa, condutor, data, quantidade e valores individualizados. Tais informações revelam-se de suma importância, principalmente para legitimar a aquisição realizada dentro dos parâmetros preconizados pela legislação, que requer a descrição detalhada do gasto realizado, o que consta no caput do artigo 63 da Resolução TSE 23553/2017. Com vista nesse artigo de regência, exige que o documento fiscal especifique o gasto realizado, sendo que, no caso de aquisição de venda futura, nota fiscal global, a solução encontrada para mensurar a despesa são os chamados relatórios de controle de abastecimento. A CCIA encontrou diversas inconsistências nos controles de abastecimento juntados ao processo, as quais eu transcrevo no meu voto, pedindo permissão aos nobres colegas, eu digo procurador, fazer apenas menção a dois parágrafos do que eu transcrevo aqui. Primeiro, já em relação ao relatório fornecido por Anderson Glaucio, não é possível deduzir quais veículos foram, de fato, abastecidos com as notas fiscais 65.822 e 65.823. Ainda, o documento não contém identificação e assinatura do responsável pelo abastecimento, ratificando as operações realizadas.
Segundo, pertinente às notas fiscais 241, 284, 241, 285 e 287, realizados na empresa Manete e Manete Limitada, constatou-se 32 abastecimentos de veículos não locados ou cedidos para a campanha. E aí transcrevo aqui quais são as placas. Verificou-se também abastecimento de veículos após o dia das eleições. Chama a atenção que tais inconsistências não versaram apenas sobre dados incompletos, rasuras ou grafia de difícil leitura. Nos relatórios de abastecimento do fornecedor Manete Limitada, por exemplo, como eu disse, constatou 32 abastecimentos de veículos não locados ou cedidos para a campanha. Ao meu sentir, tais apontamentos não devem ser ignorados, pois são reveladores de uma desordem na gestão dos recursos públicos destinados a campanhas eleitorais, ainda que o gasto tenha sido informado por meio de nota fiscal válida. Eminentes pares, o que estamos aqui fiscalizando não é apenas a realização ou não de despesas, mas também a probidade do gasto efetuado, o que somente é possível por meio de um detalhamento da nota fiscal emitida, por meio de conferência dos relatórios de abastecimentos. Caso o entendimento dessa Corte seja no sentido de que a nota fiscal global atende ao solicitado no artigo 613 e, por si só, tem o condão de confirmar o gasto realizado, estaríamos desprezando a necessidade da apresentação de informações complementares realizadas por meio dos controles de abastecimento. Por outro lado, imputar a culpa pelo preenchimento equivocado dos referidos controles de abastecimento ao posto de combustível, como pretende o prestador de contas, implica retirar a responsabilidade do candidato pelos gastos de sua campanha. E mais, responsabilidade por gasto de campanha cuja origem, fonte de receita, é o dinheiro público, o que, ao meu ver, não faz sentido e compromete a atividade fiscalizatória dessa especializada. Assim, convênia, com a devida vênia ao voto divergente do excelentíssimo juiz-membro, Dr. Jackson Francisco Coleta Coutinho, o qual entende que a despesa estaria devidamente comprovada com as notas fiscais juntadas aos autos, mantenho meu posicionamento anterior de que os gastos com combustíveis realizados com recursos públicos, que totalizam R$ 57.995,62, não restaram idoneamente fundamentados, portanto, devem ser restituídos ao Tesouro Nacional. É com vosso, senhor presidente. A única divergência aqui é com sua excelência as contas foram desaprovadas. Doutor Jackson. Mantém os demais o posicionamento em acompanhando sua excelência o relator? Eu vou chamar um a um. O doutor Armando Biancardini. Senhor presidente, com toda a vênia também ao voto divergente, quando eu tive vista dos processos, realmente tinha essa nota global e tinha essas questões. Então, é uma questão realmente, eu acho que foi bem apontada desde o primeiro voto aí condutor, pela razão que eu vou acompanhar o relator, doutor Bertolucci. Doutor Fábio. Eu quero fazer vista, presidente. Eu quero fazer. É possível compartilhada? Sim. Porque a questão aqui, eu compreendi o ponto assentado pelo doutor Jackson, no sentido de que o artigo 63 da Resolução 23553, 2018, o gasto, ele é comprovado com a emissão de nota fiscal. Então, o doutor Jackson assentou que, havendo a emissão de nota fiscal, não pode no âmbito da prestação de contas, se exigir elementos outros, como relatório de abastecimento, etc. Mas o doutor Bertolucci trouxe uma questão interessante, porque aqui nós estamos tratando de nota fiscal global de abastecimento. Qual que é a nota fiscal global? A nota fiscal global é a nota fiscal para a venda futura. Então o indivíduo vai lá, olha, eu vou pactuar que eu vou gastar R$30 mil. Mas, então eu fiquei com essa dúvida, para aferir se essa nota fiscal global, que ela não indica a efetiva venda, mas é apenas uma perspectiva de venda, se nessas hipóteses tais nós podemos considerar como efetivamente comprovado o gasto, como Vossa Excelência bem poderou, e eu fiz essa reflexão. Então, por essas razões, justificando, eu peço vista compartilhada, Excelência. Adiada a conclusão do julgamento, em face do pedido de vista compartilhada do doutor Fábio e doutor Bruno. Presidente, peço vênia para... Muito obrigado pela presença e pela colaboração. Bom dia a todos. 2.3
da pauta eletrônica, recurso eleitoral, prestação de contas de candidato, cargo de prefeito de General Carneiro, 47ª Zona Eleitoral, eleições de 2016. Recorrente Renato Silva Vilela, recorridos Marcelo de Aquino e Alexandre Augusto de Souza. Relator, o doutor Luiz Aparecido Bortolucci, que tem a palavra. Senhor presidente, por favor, poderia repetir o número do processo, por favor? 2.3 é os 5.716. Seria, eu acho que não é eletrônico não, né? É o Físico. Obrigado, senhor presidente. Cuide-se de recurso eleitoral interposto por Renato Silva Vilela em face da respeitável sentença proferida pelo juiz da 47ª Zona Eleitoral, que julgou aprovadas com ressalva as contas de campanha de Marcelo de Aquino e Alexandre Augusto de Souza, concorrentes ao cargo de prefeito e vice-prefeito do município de General Carneiro, Mato Grosso. O recorrente requer que seja dado provimento ao presente recurso, visto que as irregularidades constantes na presente conta não são insuperáveis, sendo elas: A. Doação recebida cuja origem de recurso não foi devidamente identificada pelo prestador. B. Doações estimáveis sem comprovação da propriedade do bem doado ou comprovação de que o serviço doado decorra de atividade econômica do doador. C. Ausência de especificação detalhada das receitas estimáveis. O recorrido apresentou contrarrazões, requerendo, em preliminar, o não reconhecimento do recurso em razão da não qualificação das partes e da ausência de impugnação específica, devendo o apelo ser considerado um recurso meramente protelatório a ensejar a imposição de multa por litigante de má-fé. No mérito, refutou os pontos objetos do recurso eleitoral, aduzindo que não prosperaram as afirmações do recorrente que interpôs o presente recurso por puro inconformismo, devendo a sentença a costa ser mantida. Em parecer, a douta Procuradoria manifestou pelo não provimento da preliminar arguida pelos recorridos e, no mérito, pelo provimento do recurso. Em despacho datado de 14 de 11 de 2018, esse relator converteu o julgamento em diligência e determinou a intimação das partes para manifestarem acerca de eventual nulidade constatada no curso do feito, quando o juízo de primeira instância não apreciou as questões levantadas em impugnação à prestação de conta, bem como não converteu o feito para o rito ordinário. Intimadas as partes, não apresentaram manifestação. Concedida nova vista à Procuradoria Regional, o nobre Parquet manifestou-se pela nulidade da sentença recorrida em razão da ausência do regular processamento da impugnação apresentada pelo recorrente, com o retorno dos autos à instância em primeiro grau para sua apreciação. É o relatório. Ouço Sua Excelência, o procurador. Ratificado, senhor presidente. Ratificada a palavra, retorna a Vossa Excelência. Senhor presidente, eminentes pares, digo procurador regional, eu vou sintetizar, porque realmente eu estou acatando em tese como preliminar, acatando a tese da nulidade da sentença, porque foi trazida em sede de impugnação fatos novos que não foram nem analisados pelo CCIA e nem analisados pelo juízo, que acabou ultrapassando essa questão sem análise e indo para a sentença. De modo que, se nós agora formos analisar esse argumento, nós estaríamos suprimindo o primeiro grau. De maneira, então, que eu estou acatando, em consonância com o parecer ministerial, eu estou acatando esse fato que ocorreu a nulidade e determinando, então, que, com base no exposto, anulo o processado a partir do parecer técnico conclusivo e determino que a análise técnica conclusiva e determinar que a análise técnica e o julgador apreciem as irregularidades versadas na impugnação em apenso, nos modos do artigo 51 da resolução TSE 23.463/2015. Como voto, senhor presidente? Colho os votos. Doutor Sebastião Monteiro. Acompanho o relator. Doutor Fábio Henrique. O relator. Doutor Bruno de Oliveira. Com o relator, senhor presidente. Doutor Jacobson Francisco. Desembargadora Marícia Andrade. Acompanho o relator. A unanimidade, o tribunal acolheu a preliminar suscitada pelos recorridos, determinando o retorno dos autos à zona eleitoral de origem para regular processamento nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Aqui.
2.4 da relatoria do doutor Bortolucci, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, omissão de informações obrigatórias, propaganda política e eleitoral, internet, eleições 2016, 41ª zona eleitoral, que é de Jauru, na gleba, antigamente falada, a gleba de Jauru. Recorrente Pedro Pereira de Souza, recorrido Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Pedro Ferreira de Souza, candidato ao cargo de prefeito do município de Jauru, nas eleições de 2016, em face de decisão que julgou parcialmente procedente a representação movida pelo Ministério Público Eleitoral e o condenou ao pagamento de multa de R$ 5.000. Pleiteou o recorrente, em apertada síntese, o provimento do recurso, julgando-se improcedente a apresentação por prática de propaganda irregular, visto que não é exigível pela legislação eleitoral constar na foto do perfil social do candidato no Facebook o nome do candidato e a vice, nome da coligação e respectivos partidos. Em contrarrazão, o parquê de primeiro grau pleiteia seja negado provimento ao recurso, mantendo a sentença na íntegra. A douta Procuradoria Regional Eleitoral suscita preliminarmente questão prejudicial de intempestividade e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Devidamente intimado, o recorrente deixou transcorrer em habeas o prazo para manifestar sobre a preliminar de intempestividade arguida pela douta Procuradoria Regional. É o relatório, senhor presidente. Sua Excelência, o Procurador. Ratificado, senhor presidente. Ratificada, a palavra retorna a Vossa Excelência. Rapidamente, caros pares, e digo procurador, a questão é singela. Eu vou acatar a preliminar arguida pela Procuradoria, porque o prazo para recorrer é de 24 horas. A sentença foi publicada dia 20 de setembro de 2019 e o recurso foi protocolizado em 24 de setembro de 2019, 4 dias depois. De modo, então, que eu, sem delongas, diante da consideração, acolho a preliminar de intempestividade recursal arguida pela douta Procuradoria e não conheço do recurso. Há algum voto divergente? O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade para não conhecer do recurso, nos termos do voto do douto relator e em consonância com o parecer ministerial. Também da relatoria de Sua Excelência, o doutor Luiz Aparecido, é o 2.5, embargos de declaração, recurso eleitoral, representação, propaganda política, propaganda eleitoral, folhetos / volantes / santinhos impressos, denúncia, aplicativo Pardal, é de Sinop e a da 22ª Zona Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Bortolucci. Obrigado, senhor presidente. Se quiser sintetizar, é de bom alvitre. Cuida-se de embargos de declaração postos visando a modificação da decisão colegiada, acordo 26.040, que negou provimento ao recurso e, por consequência, manteve a condenação por propaganda irregular nos termos do artigo 37, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, com sanção pecuniária no valor de R$ 2.000. Alega o embargante que houve omissão no venável acordo, porquanto não houve o enfrentamento da tese de defesa de que o embargante não seria responsável pela colocação da propaganda em moldura de madeira, assim como não teria sequer o conhecimento prévio do fato. Sustenta que o que precisaria ser comprovado é quem fixou a propaganda ilícita na moldura de madeira, tornando-a irregular, segundo o entendimento desta Corte. Ou, se não comprovada a autoria, ao menos seria necessário demonstrar que o candidato teve conhecimento prévio de tal irregularidade, o que não existe nos autos. Argumenta que, após a contestação e distribuição da propaganda em papel, não é de controle do candidato o modo com que cada um fará uso para fixar tal propaganda em sua residência. Em face dessas premissas, requer colhimento dos presentes embargos de declaração para reconhecer e sanar a omissão, empregando-lhe efeitos infringentes para reformar o acordo e afastar a multa aplicada. Estado a se manifestar, a Procuradoria Eleitoral apresentou contrarrazões aos embargos e pugnou pelo seu provimento parcial, tão somente para que esse órgão plural se pronuncie sobre a tese de defesa omitida. É o relatório, senhor presidente. Senhor Procurador, Ratificado, senhor presidente. a palavra retorna ao relator. Também, pedindo permissão a todos, vou sintetizar. A questão realmente, eu
acolho os embargos no sentido de apreciar a questão que realmente foi omitida no voto, em que ele questiona o seguinte, que foi fixada uma placa de madeira numa residência fora dos padrões exigidos. E vem, então, a defesa alegando que não daria para presumir que foi sob a sua autorização que efetivamente foi afixado isso naquele local. Ocorre que, por determinação desse juízo, ele entregou à Justiça Eleitoral 13 placas contendo propaganda eleitoral dele. E essas 13 placas são idênticas à placa que foi constatada a sua utilização indevida. E a irregularidade não é pelo tamanho, não, mas sim porque é material utilizado pela publicidade em madeira de afixação, o que não é permitido. De modo, então, que eu menciono, inclusive, alguns julgados aqui do TSE, em que fala nesse sentido, que é assente nessa Casa de Justiça, um dos casos em que eu apresento, que as circunstâncias e a peculiaridade do caso concreto, custo de propaganda, a fixação, tamanho, entre outros, podem evidenciar prévio conhecimento da propaganda. De maneira, então, que, seguindo vastos julgados aqui, eu estou acolhendo parcialmente os embargos para analisar a tese que não foi analisada oportunamente. Mas não estou acolhendo, mantendo assim a condenação do embargante por propaganda irregular. É o voto, senhor presidente. Como vota o doutor Sebastião Monteiro? Doutor Bortolucci, não houve notificação judicial para formalizar previamente a ciência acerca do ilícito, né? Veja. Isso foi uma... confesso que eu analisei os embargos. Sim. E os embargos, essa tese não é apresentada. Não é arguída nesse sentido, apenas dizendo que faltou analisar essa tese de que estaria só deduzindo que ele que seria responsável pela colocação. Eu entendo que essa tese não trazida, eu não a enfrentei. Certo. Eu vou acompanhar a Vossa Excelência. Doutor Fábio Henrique? Relator. Doutor Bruno? Doutor Jackson Francisco? Relator. Desembargadora Marilsen? Relator. O tribunal, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração sem efeitos infringentes, apenas para suprir omissão no acórdão recorrido quanto à autoria e o prévio conhecimento da propaganda irregular, nos termos do voto do douto relator e em consonância com o parecer ministerial. Amanhã é toda do doutor Luiz Aparecido Bortolucci Júnior. É o 2.6, recurso eleitoral, prestação de contas de partido político, eleições de 2016, 34ª Zona Eleitoral, Chapada dos Guimarães, recorrente Partido dos Trabalhadores e recorrido Ministério Público Eleitoral. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em desfavor de decisão do juiz Acó, que julgou não prestadas as contas de campanha do partido referentes às eleições de 2016 e determinou a suspensão do repasse de novas cotas do partido, do fundo partidário. Após prolação do decisão em primeiro grau, o recorrente opôs o embargo de declaração com efeitos infringentes, o qual não fora conhecido pelo magistrado do Acó sob a pretexto de que o embargante visa apenas de rediscutir a causa. Em seguida, o recorrente interpôs o presente recurso eleitoral, alegando, em síntese, que a despesa eventualmente realizada com serviço advocatício e técnico-contábil não configuram gastos eleitorais. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo desprovimento. A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, pugnou em preliminar o reconhecimento da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, no que tange à tese da intempestividade. No mérito,
tendo em vista que o partido efetivamente prestou sua contabilidade na campanha, optou pelo provimento parcial do apelo para o fim de julgar as contas como desaprovadas. Relatório, senhor presidente. Ouçamos, Sua Excelência, o procurador. Ratificado, senhor presidente. Ratificado, retorna a palavra ao relator. Senhor presidente, eminentes pares, digo procurador, eu estou acatando a tese preliminar da intempestividade, considerando que o prazo de recurso, no caso, é de 3 dias. A publicação ocorreu no dia 5, ocorreu no dia 2, e o recurso foi protocolizado no dia 6 de maio. De modo, então, que a carta preliminar arguida pelo digno procurador regional eleitoral e não conheço o recurso manejado em razão da intempestividade reflexa acima pontuada, mantendo inalterada a sentença recorrida. Como voto, senhor presidente? Como vota o doutor Sebastião Monteiro? Eu acompanho, senhor presidente. Doutor Fábio Henrique? Com o relator. Doutor Bruno de Oliveira? Com o relator, senhor presidente. Doutor Jackson Francisco? Desembargadora Marilsen? Acordo. O tribunal, por unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade para não conhecer do recurso, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Agora vamos mudar um pouco. Doutor Fábio, 1.2, processo eletrônico, da pauta eletrônica, embargos de declaração, prestação de contas, candidato, cargo de deputado estadual, eleições de 2018. Vossa Excelência tem a palavra. Não há manifestação do MP. Obrigado, presidente. Então, posso ler o relatório e o voto já Por favor. na sequência. Tá, ok, obrigado. Trata-se de embargos de declaração oposto por Benedita Andrelina de Arruda, em face do acórdão TRE número tal, que desaprovou a sua prestação de contas de candidato a deputado estadual, eleições 2018, e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos no valor de R$19.000, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Obrigado. Aqui tem a transcrição do acórdão embargado, que diz o seguinte: declaração de realização de despesas com pessoal, apoiadores, na ordem de R$19.000, com recurso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Não comprovação da aquisição de material publicitário para o próprio candidato ou mesmo o recebimento de material publicitário de outros candidatos. Não comprovação de locação ou recebimento em doação de qualquer automóvel para deslocamento do pessoal contratado ou aquisição de combustível para tanto. Inexistência da descrição das atividades desenvolvidas pelo pessoal contratado, tampouco cronograma e horário do trabalho desenvolvido. Não declaração de organização ou constituição de um comitê eleitoral, devolução da quantia indicada ao Tesouro Nacional. A embargante sustenta a ocorrência de omissões em relação às seguintes questões: caráter inovador do parecer conclusivo da CCIA, razão pela qual devem ser conhecidos os argumentos apresentados pela candidata após o referido parecer; possibilidade de apreciação de documentação juntada após o parecer conclusivo em processo de prestação de contas em razão da primazia do interesse público, da necessidade de transparência das contas e da busca da verdade real; a ausência de prejuízo à análise das contas em razão da não contratação de veículos e não aquisição de combustíveis; apresentação ainda que intempestiva de imagem de material de campanha de outros candidatos, o que comprova o serviço prestado por seus apoiadores contratados. Pede acolhimento dos declaratórios. Passo à leitura do voto. Esse processo eu iria trazê-lo na semana passada. O Dr. Jackson Coutinho me chamou a atenção aqui para uma questão que resvala também na questão que foi julgada anteriormente, nos embargos, em que o Dr. Luiz Bortolucci era relator, em que o Dr. Jackson divergiu, a respeito da comprovação dos gastos de campanha. Ali era a respeito de combustível, e eu também trago aqui uns embargos de declaração que tratam do gasto de combustível. E aqui com gasto com apoiadores de campanha. O Dr. Jackson vinha dizendo que
vem refletindo sobre a comprovação desses gastos. Me parece que ele acha que a gente está indo além do escopo da prestação de contas, que seria a de somente examinar, de fazer a conferência, o batimento entre o gasto, a comprovação do gasto e a origem do recurso. Só que eu chamo a atenção, tanto para esse caso como para o seguinte, que se trata, na verdade, em embargo de declaração de um acórdão que já foi decidido pelo colegiado. E com base, pelo que eu tenho visto aqui, em entendimento que já vem consolidado. Não acho que entendimentos consolidados mais errados não possam ser questionados, como propõe o Dr. Jackson, mas parece que em sede de embargo de declaração, num entendimento que já foi firmado pelo colegiado, talvez não seja o caso. Mas, enfim, farei a leitura aqui do meu voto. Eu não dou provimento aos embargos. No início do voto condutor, deixei claro que nos processos de prestação de contas de campanha, consoante sistemática da resolução TCE número 23553, não devem ser conhecidas alegações e peças apresentadas pelo prestador após o parecer conclusivo. As especificidades do processo eleitoral, sobretudo a celeridade que lhe é peculiar, não devem ser mitigadas em prol de um suposto direito de petição absoluto, que só leva a processos infindáveis que congestionam uma justiça especializada e estrutura diminuta. Porque naquela ocasião não foram conhecidas alegações feitas após a apresentação do parecer conclusivo, na ocasião do acordo embargado. Além disso, nada houve de inovação no parecer conclusivo, em relação ao conteúdo do relatório preliminar. Na peça preliminar, a CCIA apontou a falta de provas a justificar a contratação de 10 pessoas, apoiadores de campanha, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. No parecer conclusivo, a CCIA renovou a falta de justificativas para a contratação daqueles cabos eleitorais, exemplificando que a candidata poderia ter tido gasto com material de campanha, com aluguel de automóveis, com manutenção de comitê eleitoral, etc., mas assim não fez. A irregularidade apontada é exatamente a mesma que havia sido indicada na peça técnica preliminar. Não comprovação de qual ou quais atividades aqueles cabos eleitorais praticaram durante o período de campanha. Quanto ao suposto prejuízo que a candidata sofreu ao simplesmente não ter alugado veículos ou adquirido combustíveis, jamais se disse no voto condutor que ela estava obrigada a contrair tais despesas. O que se afirmou é que tais gastos poderiam, em tese, ajudá-la a explicar qual foi o trabalho exercido pelos apoiadores contratados. Por fim, é necessário analisar as imagens apresentadas intempestivamente pela candidata, na sua manifestação constante no ID número tal, após a emissão do parecer conclusivo e após manifestação da PRA. E que ela também traz aqui nos embargos. As imagens são de uma página de usuário do site Facebook e também do que seria um santinho de outra candidata. A embargante alega que tais imagens justificam a contratação dos 10 cabos eleitorais. A razão de ser da determinação de devolução da cidade quantia, oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, foi a de que a candidata não se desincumbiu de demonstrar qual foi a atividade desenvolvida pelos apoiadores contratados. Também não disse quando e onde os cabos eleitorais supostamente fizeram propaganda eleitoral em prol da candidata. Na sua petição intempestiva, acima mencionada, a candidata sequer informa a quantidade dos santinhos que teria recebido de outros candidatos. Diga-se de passagem que as imagens constantes no ID número tal não podem ser consideradas material de campanha impresso, conforme descrito pela norma do parágrafo 4º do artigo 37 da Resolução de Regência, pois ali não consta o número do CNPJ ou do CPF do responsável pela confecção do material. São meras imagens de computador que não se prestam como prova a subsidiar o argumento da embargante. Por todo exposto e convicto da inexistência de qualquer reparo a ser feito no acordo em questão, rejeita os embargos. Aqui ela alega que houve dobradinha em relação aos santinhos com outro candidato. O Dr. Jackson me chamou a atenção que ela não é obrigada a comprovar gastos quando há de doação estimadas em dinheiro e quando se divide material de campanha. Mas o fato é que aqui não se trata da comprovação dos gastos do material de campanha feitos em dobradinha, mas que sequer existiu a dobradinha.
Essa é a questão aqui. Não foi comprovado sequer que existiu essa dobradinha. E aí o tribunal, ele considerou que ela não comprovou, ela somente alegou que houve esse gasto de R$19 com apoiadores de campanha, mas sequer disse de que forma esses apoiadores atuaram em sua campanha. Não é que ela fosse obrigada a fazer esses gastos, mas sequer ela disse de que forma esses apoiadores atuaram em sua campanha, abrindo margem assim, e foi esse o entendimento do tribunal à época, a que esse valor tivesse qualquer destinação, e inclusive para fins não eleitorais. E é por isso que na prestação de contas, me parece que esse é o entendimento que tem sido adotado pelo tribunal, é que se exige que se comprove de fato quais foram os serviços desempenhados pelos apoiadores, a fim de que o tribunal possa controlar se esses serviços de fato foram prestados, em primeiro lugar, e se foram prestados com as finalidades permitidas pela legislação eleitoral. São com essas considerações que eu rejeito os embargos, presidente. Há algum voto divergente? Posso fazer só uma parte? Pois não. É que, na verdade, neste caso aqui que o doutor Fábio Fiorenza trouxe, nós reprovamos a conta dessa candidata porque ela não comprovou a utilização dos cabos eleitorais, para quem fins foram. Mas a legislação, a resolução da prestação de contas, ela exige tão somente que a gente apresente a origem do dinheiro, a arrecadação e o gasto efetivo. E aqui nesse processo, aqui nesses autos, ela o fez. Ela contratou, parece-me que 9 pessoas com 10 pessoas, né? E trouxe o contrato de prestação de serviço, tá? A origem do dinheiro, a transferência via conta bancária e o pagamento. O que não se comprovou, para que fins foi contratado? Hoje em dia, muito embora, assim, com a chegada da evolução da internet, com a utilização de Facebook, hoje você pode contratar pessoas para fazer campanha só na internet. Só mediante post. Assim foi a campanha do Nelson Barbudo. Você entendeu? Então, assim, eu acho que nós estamos, assim, dando... na prestação de contas, nós não estamos enxergando a finalidade dela. Nós estamos extrapolando a finalidade da prestação de contas, que é averiguar se a arrecadação e o gasto foram lícitos. É esse ponto da divergência. Nesse caso específico aqui, ela ainda o artigo 63 da resolução, ela poderia muito bem ter feito gasto de santinho com um partido político, onde quem paga tem a obrigação de declarar. Você entendeu? Eu só chamo atenção nesse ponto. Tá? Com essas considerações, eu vou pedir vista do processo, excelência. Os demais aguardam? Os demais aguardam. Adiada a conclusão do julgamento em face do pedido de vista do Dr. Jackson Francisco. Chama julgamento 1.4, também embargos de declaração, também da relatoria de Sua Excelência o Dr. Fábio Henrique Rodrigues de Moraes Fiorenza. Embargos de declaração, prestação de contas, candidato ao cargo de deputado federal, eleição de 2018. Também não há manifestação ministerial, Excelência. Obrigado, presidente. Aqui se trata do segundo embargos, que eu já havia adiantado. Aqui os gastos foram com... Os gastos que o tribunal considerou como não comprovados foram com combustível. Trata-se de embargos de declaração oposto por José Bispo Barbosa, que em face do acórdão número tal, que aprovou com ressalvas as suas contas relativas ao pleito 2018 e determinou ainda o recolhimento ao Tesouro Nacional de recursos oriundos do fundo partidário no valor de R$ 3.256,88. O embargante alega omissão em relação à decisão sobre a despesa contratada junto à empresa Saga Limitada. Afirma que a diferença de
R$ 3.256,88 foi o valor que coube à referida empresa a título de serviço de gerenciamento dos combustíveis fornecidos aos veículos utilizados na campanha. Aduz que, na forma como decidido, somente o embargante é que sofrerá os prejuízos em razão da determinação de devolução, uma vez que a empresa Saga prestou e recebeu pelos produtos e serviços contratados. Requer seus usos embargos acolhidos com efeitos modificativos para que se retire da decisão a determinação de devolução de R$ 3.256,88 ao erário. Esse é o relatório. Na sequência, já faço a leitura do voto. Também, neste caso, eu estou rejeitando os embargos. Não verifico que tenha havido omissão no acordo embargado. Segundo consta do voto condutor, a CCA identificou no sistema SPSE registro de despesas com o fornecedor Saga no valor de R$ 10.000. Parecer preliminar, então indicou a necessidade de demonstração de informações a corroborar o gasto realizado. Qual combustível, quais foram os postos credenciados, quais os veículos efetivamente abastecidos durante a campanha, quem foram os motoristas. Isto porque as notas fiscais apresentadas foram genéricas, sequer informando se houve venda de gasolina ou etanol, por exemplo. Não houve discriminação da quantidade e da qualidade dos combustíveis fornecidos pela contratada. Ao se manifestar, o candidato apresentou 2 planilhas, uma sintética e outra analítica, com a descrição das placas e modelos dos veículos abastecidos, nome dos condutores, indicação dos postos de combustível utilizados, quantidade, data e hora dos abastecimentos, tudo de maneira a suprir o apontamento da CCA. Ocorre que a soma dos valores apresentados pelo candidato na sua própria manifestação totalizou a quantia de R$ 6.743,12, não se compatibilizando com o registrado no SPCE Web, que, como eu já disse, foram de R$ 10.000. Segundo as informações do próprio candidato, os produtos efetivamente fornecidos pela empresa Saga estariam aquém do valor que a campanha repassou àquela empresa. O embargante agora sustenta que a diferença diz respeito a um suposto serviço de gerenciamento dos combustíveis para a frota de veículos. Esclareço que tal argumento não havia sido utilizado pelo candidato antes do julgamento das contas. Ele não indicou tal serviço de gerenciamento quando se manifestou acerca do relatório preliminar. Tampouco atribuiu a ele qualquer valor pecuniário. Antes do julgamento, o candidato havia apontado apenas a compra de combustíveis. Agora, nos embargos declaratórios, o candidato afirma que a empresa fornecedora fazia jus à diferença verificada. No meu sentir, qualquer que seja a natureza de tal serviço de gerenciamento de combustíveis, se é que existe a possibilidade de ser mensurado economicamente, a verdade irrefutável dos autos é que o candidato adquiriu quantidade de combustível equivalente a pouco menos de R$ 6.800 perante a empresa Saga. Todavia, repassou a tal empresa, que nada mais é do que uma rede de postos de abastecimento, a quantia de R$ 10.000. Assim, o que se extrai é que o embargante, sob o argumento da existência de omissão no acórdão, pretende, em substância, inovar nas suas justificativas no porquê de ter pago 10 mil quando recebeu quantidade de combustível equivalente a R$ 6.743,12. Lembrando que essa foi a quantidade que ele mesmo declarou no relatório analítico e sintético. A sua alegação é nova, apresentada agora pela primeira vez nos autos, em sede de declaratórios. E aqui eu trago alguns acórdãos do tribunal que mostram que, nesse caso, essas alegações novas não devem ser conhecidas. E são por essas razões que eu rejeito os embargos e é como eu voto, presidente. Uma divergência? Há unanimidade, rejeitar os embargos nos termos. Eu vou rever, porque lá a gente fala rejeitar. O tribunal, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator. Da relatoria de Sua Excelência, o doutor Jackson Francisco Coleta Coutinho, 1.5, esse aqui de pauta eletrônica. Embargos de declaração, prestação de contas, candidato, cargo de deputado estadual, eleição em 2018. Embargante José Maria dos Santos. E o parecer aqui é pela rejeição dos embargos. Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Maria dos Santos contra o acordo 27722, em que, em sessão plenária de 22/1 de 2020, a unanimidade desaprovou as contas de campanha
referentes ao pleito de 2018. O acórdão assim ficou emendado. Eleições de 2018, prestação de contas de candidato, não saneamento da irregularidade, falha que compromete a análise das contas, doações financeiras acima de R$ 1.064,10, realizadas de forma distinta da opção de transferência eletrônica. Percentual significativo, não aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidades. Contas aprovadas. Alega em suma que houve omissão no referido acordo, uma vez que o candidato demonstrou categoricamente que as referidas doações recebidas são autorizadas por força de lei, não tendo sido apreciado pelo egrégio colegiado. Nesse contexto, requer que os presentes declaratórios sejam acolhidos para julgar presentes contas aprovadas. Instado a se manifestar, a douta Procuradoria opinou pela rejeição dos declaratórios. Vou liberar Excelência agora. tem a palavra. Ratificado, senhor presidente. Ratificado, retorna ao relator a palavra. A Lei 13.105/2015 deu nova redação ao artigo 275 do Código Eleitoral, dispondo agora que os embargos de declaração têm cabimento às hipóteses previstas no Código de Processo Civil. Nesse contexto, disponho que o novo Código, para serem admissíveis os embargos de declaração, quando houver no acordo obscuridade, contradição ou omissão, e também para corrigir erro material. Eu vou pedir vênia para resumir, para sintetizar. Na verdade, eu estou rejeitando porque a matéria foi amplamente debatida no acordo mencionado, e em consonância com o parecer, estou rejeitando os embargos. Há alguma divergência? À unanimidade, o tribunal rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Doutor Bruno, 1.6, pedido de regularização, prestação de contas de partido político, órgão de direção estadual, eleições de 2016, Partido Verde, requerente, portanto, é o PV, o parecer... Pelo deferimento do pedido de regularização é o parecer. Vossa Excelência, ao apregoar o julgamento, já fez o relatório, eu agradeço. É o relatório, senhor presidente. É a nossa função ajudar. Ratificado, senhor presidente. A douta Procuradoria? Sim. Obrigado. Senhor presidente, esse processo, não sei se os eminentes pares se recordam, é aquele que me surgiu fundada a dúvida porque o doutor Bortolucci reprovou as contas partidárias em relação a 2016 e havia um pedido aqui de 2016 pela regularização. Mas houve um equívoco meu, porque aqui é regularização referente às eleições de 2016 e a reprovação que o nobre colega colocou em julgamento se referia a exercício financeiro. Então, em consonância aqui com o parecer ministerial, eu julgo regularizadas as contas do Partido Verde referente às eleições de 2016. É como voto, senhor presidente. Há alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, deferiu o pedido de regularização de contas formulado pelo Partido Verde referente às eleições de 2016, nos termos do voto do douto relator e em consonância com o parecer ministerial. Dr. Luiz Aparecido Bortolucci, 1.7, prestação de contas, exercício financeiro de 2018, Partido Popular Socialista, atual Cidadania, Diretório Estadual. Requerente é o PPS e o parecer pelo julgamento das contas não prestadas. Vossa Excelência tem a palavra. Quase que eu falei que é o relatório. Trata-se de informação de da Secretaria Judiciária desse tribunal acerca da omissão na prestação de contas relativas a exercício 2018 do Partido Diretório Popular Socialista de Mato Grosso. Segundo consta nos autos, a agremiação não apresentou as contas referentes ao exercício. Diante da inércia, foram notificados o presidente e o tesoureiro, que também se mantiveram inertes. O Ministério Público, a Procuradoria, manifesta-se no sentido de que seja reconhecida como não prestada das contas do partido. É o relatório, senhor presidente. Sua Excelência o Procurador. Ratificado, senhor presidente. A palavra retorna ao relator. Também de modo sintético, os diretórios regionais, mesmo quando não
recebem nenhum valor de nenhum recurso financeiro e são obrigados a fazer a prestação de contas. No caso em apreço, o diretório foi intimado, o presidente e o seu tesoureiro foram intimados e não apresentaram as contas, de modo que, em consonância com o parecer ministerial, eu estou reconhecendo como não prestadas as contas do Diretório Regional do Partido Popular Socialista, atual Cidadania, relativa ao exercício 2018. Por consequência, determina a suspensão do repasse das cotas do fundo partidário à agremiação enquanto não for regularizada a situação. Por oportuna e razão da recente alteração do nome do partido, determina seja retificada a autuação do efeito para constar o nome da nova sigla, qual seja Cidadania. Como vai, senhor presidente? Há alguma divergência? O tribunal, por unanimidade, declarou não prestadas as contas do Partido Popular Socialista, atual Cidadania, referentes ao exercício financeiro de 2018, nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Há um processo administrativo, que o assunto é minuta de resolução que dispõe sobre o meio de publicação em cartório ou em secretaria relacionados à eleição suplementar para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Lambari do Oeste, que realizar-se-á no dia 26 de abril de 2020, da 52ª Zona Eleitoral. Vossas Excelências receberam a minuta. Eu vou fazer a leitura do voto, que é bastante sucinto. Trata-se de processo administrativo inaugurado com o escopo de disciplinar a publicação dos atos judiciais referentes às eleições suplementares, à eleição suplementar do município de Lambari do Oeste, 50ª Zona Eleitoral. Essa eleição dar-se-á por força da Resolução 2405, de 24 de janeiro de 2020. Importante destacar que foi constatada a impossibilidade técnica de integração do PJE de primeiro grau com o mural eletrônico, restando, portanto, prejudicada a sua utilização. E aqui eu coloco entre parênteses a utilização do mural eletrônico durante o correspondente período eleitoral, conforme de 28.68.122. A fim de solucionar essa demanda, a Secretaria Judiciária desta Corte Eleitoral apresentou minuta de resolução propondo que as publicações em cartório sejam realizadas por intermédio de afixação da decisão prolatada no mural físico existente no átrio do cartório eleitoral, com posterior certificação no PJE respectivo. Por fim, ressalto que, na hipótese de tramitação dos feitos em secretaria, as publicações serão efetivadas mediante mural eletrônico. É o relatório. Egresso plenário, conforme relatado, o presente processo administrativo propõe que seja disciplinada a publicação dos atos judiciais em cartório por ocasião da eleição suplementar para o cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Lambari do Oeste, 52ª Zona Eleitoral. Desta feita, considerando a edição da resolução do TRE 2405, de 24 de janeiro de 2020, que estabeleceu a realização dessa eleição suplementar com respaldo no artigo 18.9 do Regimento Interno dessa Corte, submeto à apreciação de Vossas Excelências a presente minuta de resolução que estabelece que as publicações em cartório sejam levadas a efeito por intermédio de afixação da decisão prolatada no mural físico existente no átrio do cartório eleitoral, com posterior certificação no PJE respectivo, pugnando por sua aprovação. É que o TSE, dado a exiguidade do tempo, ainda não pôde disciplinar esse assunto, então nós estamos fazendo através dessa resolução. Eu indago se há alguma divergência. O tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que dispõe sobre o meio de publicação em cartório ou em secretaria na eleição suplementar para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Lambari do Oeste, nos termos do voto deste relator. Antes de encerrarmos, a pedido, passo a palavra à Sua Excelência, o doutor Aparecido Bortolucci.
Obrigado, senhor presidente. Mendes Pares, digno procurador regional. Apenas para reiterar um convite a vossas excelências, que na sexta-feira agora, a escola, juntamente com a presença deste sodalício, irá realizar o terceiro em prática, que na verdade é um encontro em que se trará assuntos relacionados às práticas partidárias relacionadas à justiça eleitoral. E será durante todo o dia da próxima sexta-feira. É um evento que está sendo muito concorrido. Para vocês terem ideia, nós oportunizamos 100 vagas para os partidos políticos e as inscrições já suplantaram isso. De modo que nós vamos ter que, de repente, rever a possibilidade aí, dado a busca. Enfatizo a importância, por óbvio, da presença de Vossas Excelências, se possível, no evento, que só engrandecerá mais uma atividade da Escola Judiciária. É isso, senhor presidente, eu agradeço a oportunidade. Inclusive pela forma sucinta com que Vossa Excelência se manifestou. E assim, declaro encerrada essa sessão desta manhã proveitosa.